Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo, Namyo Renge Kyo. O título máximo da lei de causa e efeito que permeia todo o universo. Nan, de devotar. Myoho Renge Kyo, a grande lei de causa e efeito que manifesta a sua própria vida. Então, você que está aí, em qualquer circunstância que você se encontre, é uma manifestação das causas e efeitos que estão contidas na sua própria vida, como um DNA, desde o infinito passado até os dias de hoje. Então, tem muitos amigos que já conhecem, né, sobre o grande veículo que eleva os seres à consciência búdica ou à consciência do estado de Buda, como dizem os budistas, ou a nona consciência, como diz o grande mestre Tiantai, sobre os 3.000 mundos em um único instante da vida. Ou seja, a cada instante da vida, você está criando o seu destino através de você mesmo, através dos componentes que integralizam o seu ser, a sua consciência, a concepção que você faz sobre todas as coisas, os seus sentidos, olfato, audição, tato, paladar, os seus desejos, né? Os seus desejos estão criando a sua vida nessa existência e nas existências futuras, porque o seu karma, a sua causa vai ficar latente na sua vida. Nós ontem, queridos amigos, boa noite a todos, amigos, Carmen, Lana, maravilhosa, Hamed, boa noite. Nós ontem, dia 24, nós demos início às explicações sobre a organização Sakyamuni Gautama Internacional. S de Sakyamuni, G de Gautama de Internacional, SGI. No dia 24/12, nós lemos o primeiro objetivo da SGI, Sakyamuni, né? E quem não leu ainda pode acessar o canal Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus no YouTube, que eu vou postar lá a live que foi dada no dia 24/12 aqui no Facebook, principalmente em homenagem a todos os membros da Soka Gakkai Internacional. Por quê? Porque o primeiro objetivo da Sakyamuni Gautama Internacional, SGI, diz respeito justamente, né, a essa maravilhosa e grandiosa organização que foi fundada por Josei Todo e Tsutsune Saburo Makiguchi, e depois, com o terceiro presidente, Dr. Daisaki Ikeda, ocorreu uma cisão institucional com a instituição Nichiren Shoshu, que tinha feito um acordo com os fundadores, principalmente Josei Toda e Makiguchi, né, e obviamente também o Dr. Daisaki Ikeda, na propagação irrestrita da lei dos ensinos do Buda original Nichiren Daishonin. E houve alguma discordância muito triste depois do ano de 1992, né? E ocorreu não posso dizer que ocorreu uma separação, porque essa separação, essa união nunca existiu, né, entre instituições. Na verdade, eles tinham pessoas jurídicas separadas, ou seja, um CNPJ para a Soka Gakkai e um CNPJ, eu imagino no Japão, que deva ter também um registro, né, para a Nichiren Shoshu. Porém, com a expansão que foi dada principalmente pelo Dr. Daisaki Ikeda, o mestre da vida, né, intitulado como mestre da vida da Soka Gakkai, eles tiveram aí vamos dizer assim, uma parcial união na expansão internacional da propagação dos ensinos, de como que os seres vão sair do sofrimento, como que os seres vão atingir a iluminação, como que os seres vão alcançar a nona consciência, né? Que foi o grande legado do Buda original Nichiren Daishonin para toda a humanidade. E por isso o Buda original Nichiren Daishonin deixou o Daigo Honzon, queridos amigos. Ocorreu então uma triste cisão, né,
e os membros ficaram divididos, separados. Ocorreu aí uma grande confusão institucional em que os maiores prejudicados nessa história toda foram os bodhisattvas, né, os que buscam a iluminação, os que tentam estar em estado de bodhisattva da Terra, que é um dos 4 estados superiores de vida. Nós, eu, você que está aí me assistindo, porque com certeza, se você está me assistindo, você deve estar entendendo sobre o que eu estou falando, né? Na verdade, esse não é um conteúdo para os cristãos, os que ainda não conhecem sobre a grande lei de causa e efeito, os que ainda não conhecem sobre a iluminação de todos os seres e sobre a iluminação de si mesmo, que é o principal, né? Então, esse conteúdo aqui, apesar de estar sendo um conteúdo aberto no meu Facebook, é porque foi a única forma que eu encontrei, tá? Gratuitamente, né? De conseguir passar os meus conhecimentos sobre esse assunto e, principalmente, uma forma de tentar, de alguma forma, convidar a todos os bodhisattvas da Terra, aqueles que recitam o Nam-myoho Renge Kyo, seja você em qual instituição você estiver, para que nós possamos juntos, né, termos um Itai Doshin em direção ao Daigo Honzon, como disse o nosso querido doutor Daisaki Ikeda. Em uma das suas revistas, que está lá no meu canal, Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus, ele deixou bem claro, né, antes da sua, vamos dizer assim, do seu sumiço, porque eu nunca mais vi o doutor Daisaki Ikeda ao vivo, falando, né, não sei como que ele está, espero que ele esteja bem. Aonde quer que ele esteja, eu desejo a minha mais profunda gratidão por ele ter conduzido, de alguma forma, a propagação irrestrita da lei para todo o mundo. E foi assim que também chegou aqui na minha casa, eu moro no Brasil, em Brasília, através da Soka Gakkai, a qual eu era membro também desde os 8 anos de idade, né? E por isso eu me sinto na capacidade e também na obrigação de alguma forma contribuir para que essa cisão seja dissipada. De alguma forma, nós, os bodhisattvas, temos que nos unir em prol da propagação irrestrita da lei, em prol do Itai Doshin entre todos os budistas, né? E eu costumo dizer também entre todos que buscam atingir a iluminação ou seguir o método, a metodologia deixada pelos iluminados, através do Buda original Nichiren Daishonin, que foi o último Buda que surgiu nos últimos dias da lei, que são esses dias em que nós estamos vivendo, de profundas transformações, de grande sofrimento, né? Como, por exemplo, o grande Covid, a grande pandemia, que ele já explica no Rishoton Kurun, sobre o porquê que as pandemias assolam a nação. Então, como eu já declarei aqui, eu sou fundadora da instituição Sakyamuni Gautama Internacional. Fundei essa instituição em 2010 e o objetivo primordial e cláusula pétrea desta instituição é redirecionar todos os bodhisattvas, membros, amigos, colaboradores que recitam o Nam-myoho Renge Kyo ao Dai Gohonzon, que está sob a tutela da Nichiren Shoshu, né? O nosso queridíssimo, reverendíssimo soberano da lei, Nichinyo Shonin, que sucedeu o reverendíssimo soberano da lei, Nikken Shonin. E foi na época do reverendíssimo soberano da lei, Nikken Shonin, que houve um conflito entre ele e o Dr. Daisaki Ikeda. Não somente com o Dr. Daisaki Ikeda, eu imagino, mas também com toda a sua cúpula, a sua direção, porque essa instituição é uma instituição maravilhosa, que cresceu muito, que se envolveu também com outros temas que não a iluminação em si, né? Como, por exemplo, a educação, a cultura, também ligado ao meio ambiente, se eu não me engano, né? Tem projetos ambientais, ligado também à cultura de todos os povos, ligado à política. Me parece que eles também têm um partido político, Komeito, se eu não me engano, tá, queridos amigos? Alguém me corrija aqui no comentário se eu estiver falando alguma besteira, porque já faz muitos anos que eu não frequento mais as reuniões da Soka Gakkai. Né? Nós fazíamos aqui na minha casa, em Brasília, reuniões de palestra, quando nós éramos ativos na instituição, e isso já faz muitos anos.
porque desde que houve as trocas dos gorronzons, que foi o tema principal em relação à iluminação, e quando nós descobrimos realmente que ocorreu essa troca, nós fomos praticamente obrigados a procurar Nichiren Shoshu no Japão, porque na época, isso foi em 2006, quando nós aqui, a minha família, eu especialmente, descobri sobre a questão do Goronzon devido às questões que estavam acontecendo na minha própria vida, hein? Devido à minha prática, o que estava acontecendo, o que aconteceu antes, quando nós recitávamos num Goronzon originário, que passava pela cerimônia de abertura dos olhos de imagens, como já está muito bem explicado lá num dos vídeos que eu fiz, lendo um Gosho de Nichiren Daishonin, que foi publicado pela própria SGI Soka Gakkai, juntamente com a própria Nichiren Shoshu, que se chama Abertura dos Olhos de Imagens. Este é um Gosho muito importante que eu sugiro a todos os senhores que assistam, para que vocês possam entender o que o Buda original Nichiren Daishonin falava sobre como que se deve conceder um Goronzon, o que tem dentro de um Goronzon, quais os aspectos espirituais que existem dentro dele e como que eles devem ser concedidos a todos os seres para os próximos 10.000 anos, né? Não é somente para 100 anos. E por isso, queridos amigos, o primeiro objetivo da Sakyamuni Gautama Internacional, como eu já falei no dia 24/12, é contribuir para a paz mundial, reunindo membros e ex-membros da Soka Gakkai Internacional, que poderão sim se filiar à Sakyamuni Gautama Internacional. Aqui não há nenhuma restrição se você está já em outra instituição como membro e que você não possa se afiliar aqui. A nossa Constituição brasileira, inclusive, resguarda os direitos dos seres de se afiliarem aonde eles quiserem, aonde eles se sentirem bem, né? Esse é um direito constitucional. Então, não existirá nunca uma lei, vamos dizer assim, menor do que a Constituição Federal, que impeça qualquer indivíduo no Brasil de se afiliar a qualquer entidade que ele tenha afinidades. E eu tenho certeza que você terá muitas afinidades com a Sakyamuni Gautama Internacional, porque ela é uma instituição que vai ter como principal objetivo não somente a propagação irrestrita da lei para todos os seres, irrestrita para todas as instituições, para todas as pessoas jurídicas, para todos os seres do planeta Terra, como também aceitará membros de todas as instituições. E em especial, né, aos membros, queridos amigos de luta, de paz, de Conceirufo, guerreiros da Soka Gakkai Internacional. Nós já estaremos reunindo membros e ex-membros da Soka Gakkai Internacional para atuar junto à Soka Gakkai Internacional. Para quê, queridos amigos? Para que os bodhisattvas que estão dentro da Soka Gakkai poderão se reunir para atuar? Atuar para pacificar o conflito existente entre a Nichiren Shoshu e a Soka Gakkai. Muitos de vocês nem sabem, né? O que aconteceu, por que houve essa briga feia, por que a Soka Gakkai foi obrigada a criar uma outra forma de concessão de Goronzon, né? Que não passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagens, e que provavelmente deva ter algumas modificações também, como era originariamente, desde Josei Toda e Makiguchi, ou seja, a gente está seguindo a linha do começo, de como começou. Porque existe um começo de uma fundação de uma instituição, com fundamentos básicos que não poderiam ter sido mudados. Agora, por que foi mudado? Né? O que obrigou a esta cúpula maravilhosa de modificar esse Goronzon, de modificar a forma como que ele é concebido, de modificar inclusive o sutra, a liturgia, deixa eu ver se eu tenho um aqui, a liturgia, né, que foi modificada também. Esse aqui é da Nichiren Shoshu, tá? Eu tenho o da Soka Gakkai, mas tá em outro lugar. Então, por que foi modificado? Por que essa instituição se viu, de repente, obrigada a arranjar uma outra forma de conceder o Goronzon, arranjar uma outra forma de praticar a liturgia?
retirando a parte principal aqui, a parte B, um capítulo bem assim importante para que os seres possam atingir a nona consciência, para que os seres possam adentrar no grande veículo de uma forma totalmente eficaz, de uma forma que possa realmente transformar o teu mau karma, de uma forma que você possa realmente ter essa sabedoria de transformação do karma, de transformação e elevação para o estado de Buda. Então, também foi modificado a parte das orações silenciosas, né? Eu acho que não há essa necessidade da gente ficar brigando para saber o nome de quem que vai estar dentro do Sutra de Lótus. Se vai ser o nome do Dr. Daisaku, o nome do Josei Toda, o nome do outro, porque na originalidade desta instituição haviam já esses fundamentos pré-definidos pelos seus fundadores, né? Eu, como fundadora de uma instituição que tem como objetivo redirecionar os seres ao Daigo Honzon, principalmente o acesso perdido aos membros da Soka Gakkai, meus amigos queridos, que eu me lembro muito bem deles, lutamos por muitos anos, fizemos muito Daimoku, né, contribuímos grandemente para a propagação irrestrita da lei dessa instituição e também o crescimento dessa instituição. Então, assim, nós Bodhisattvas temos então que agora nos unir para também pacificar o conflito existente entre essas duas instituições. Por quê, queridos amigos? Porque é a sua vida que está em jogo. Não é a questão de uma instituição A ou uma instituição B. Nós, como praticantes do budismo de Nichiren Daishonin, como diz os budistas, eu sempre falo, os iluminados, a metodologia dos iluminados, nós temos que sair das calúnias, nós temos que sair das 14 calúnias, que está muito bem explicado no Gosho de Nichiren Daishonin, inclusive publicação da Nichiren Shoshu e da Soka Gakkai, naquela coletânea amarela, as escrituras do Buda original Nichiren Daishonin, que na época eles ainda tinham um consenso sobre diretrizes e direcionamento organizacional. E foi realmente uma grande obra, as escrituras do Buda original Nichiren Daishonin. E lá está muito bem claro sobre o que acontece se nós que praticamos este ensino ficarmos cometendo as 14 calúnias. E uma delas significa insultos entre os adeptos dos iluminados, entre os adeptos budistas, entre os adeptos que praticam o Nam-myoho Renge Kyo. Não existe mais nenhuma condição no ano de 2022 em que a pandemia está assolando a nação, de que nós, bodhisattvas, continuemos nos afrontando, nos caluniando, nos difamando entre nós. Nós não podemos mais continuar nesta postura. Por quê? Se nós continuarmos nessa postura, o que vai acontecer com a nossa vida? Meu óculos até embaçou. O que vai acontecer com a nossa vida se a gente conseguir continuar fazendo as 14 calúnias? Falando mal dos reverendos, falando mal do Daisaki Ikeda, ou seja, a Soka Gakkai, os membros falam mal da Rokeko, dos reverendos, da Seita Nikken, que nunca existiu, não existe Seita Nikken, tá? Inclusive, isso aí foi uma grande calúnia, nós temos que apagar isso da nossa história, nós temos que modificar todos os impressos que estão escritos sobre Seita Nikken, porque nunca existiu Seita Nikken. Inclusive lá no canal Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus eu tenho um vídeo que fala exatamente sobre se existe a Seita Nikken. Não existe a Seita Nikken. O que existe é a Nichiren Shoshu. Então, nós vamos acabar, o intuito da Sakyamuni Gautama Internacional, além de congregar membros e ex-membros da Soka Gakkai, todos da Soka Gakkai são bem-vindos, tá? Vocês são maravilhosos e nós da Sakyamuni Gautama Internacional recebemos vocês de braços abertos para tentar nos ajudar uns aos outros, para que nós possamos eliminar as 14 calúnias que estão acontecendo entre essas duas instituições a partir do ano de 2022.
porque uma andorinha só não faz verão, não é mesmo, queridos amigos? Nós precisamos nos unir para que assim a gente possa chegar nas cúpulas das duas instituições e quem sabe colocar eles para dialogarem, né? Quem sabe influenciar de alguma forma a influência do estado de Buda. Lembra dos 10 fatores? Influência, poder, causa latente, efeito manifesto. Então eu acredito sim em todos vocês que vão passar por esse vídeo, em todos vocês que estão aqui, Lana, Carmen, Hamed, eu não estou vendo os comentários. Maria Helena, eu acredito em todos vocês sim. Valéria, Fátima, querida amiga, Grace Fernandes. Aqui o meu amigo querido da maçonaria, que ainda não pratica os ensinos dos iluminados, mas com certeza vai praticar, né? Fábio tá aqui também, Maria do Carmo, obrigada. Então nós temos a obrigação, tá? Nós temos a obrigação de eliminar as 14 calúnias. Esse é o principal objetivo da Sakyamuni Gautama Internacional. Então, dentro disso, nós vamos direcionar os membros, sim, da instituição SGI para o Daigo Honzon, porque quando aconteceu o conflito entre as duas instituições, os membros da SGI, além de terem que recriar uma nova forma de conceder Gohonzon, eles perderam o acesso ao Daigo Honzon. Eles perderam o acesso às 3 grandes leis secretas, fundamento básico e originário, deixado pelo Buda original Nichiren Daishonin e também orientado pelo Dr. Daisaki Ikeda, seus membros. Olha, eu tô soltando aí uma página, gente, tá vendo aí, ó, www.sgi.com.br Bodhisattva. Clica nela depois e você se inscreve, coloca o seu e-mail lá, que eu vou entrar em contato com vocês através do e-mail, para que a gente faça uma reunião onde todos vocês Bodhisattvas vão poder falar dentro do Zoom. Vai ser a grande assembleia dos Bodhisattvas da Terra, aonde abriremos as filiações para a Sakyamuni Gautama Internacional, que tem como objetivo primário, cláusula pétrea, mesmo depois da morte dos fundadores, não pode ser modificada, de redirecionar os membros da Soka Gakkai Internacional ao Daigo Honzon e, através deles, né, através da união desses maravilhosos seres da Soka Gakkai, pacificar o conflito existente entre estas instituições, redirecionando essa organização inteira, inclusive os seres inanimados, porque os seres inanimados, templos, cadeiras, lustres, tudo, livro, chão, qualquer coisa que tenha lá, foram doações de vocês, membros maravilhosos, que sempre lutaram para ajudar as outras pessoas a saírem do sofrimento através da prática budista ensinada desde o início por Josei Todo e Makiguchi e o Dr. Daisaki Ikeda. Então nós vamos redirecionar esta organização aos seus objetivos originários. Nós não vamos nos intrometer lá dentro, porque nós somos outra entidade, né? Nós temos outro CNPJ. Mas nós que seguimos os ensinos do Buda original Nichiren Daishonin, temos sim a obrigação de ajudar também esses seres que perderam o acesso ao Daigo Honzon, fundamento primordial do Buda original, e também estão com o Gohonzon modificado. Não sei qual a palavra que eu uso, se vocês se ofenderem com essa palavra modificado, não se ofenda, é porque eu estou tentando encontrar aqui uma palavra para falar o que aconteceu com esse Gohonzon, porque não era assim que se concedia o Gohonzon. O Gohonzon não se concedia como está sendo concedido agora. Existe um método, existe uma origem, existe uma herança vital da lei. Essa herança vital da lei está com a Nichiren Shoshu, né? Claro, nós da Sakyamuni Gautama Internacional, nós vamos respeitar a Nichiren Shoshu. Nós vamos respeitar o Daigo Honzon. A Valéria falou que realmente não podemos continuar cometendo erros difamatórios com a Nichiren Shoshu e outras organizações. Nem com a Nichiren Shoshu, nem com a Soka Gakkai, né, Valéria? Nós não podemos. Então, queridos amigos, resgatar o Daigo Honzon, o acesso perdido, através de um diálogo, através de um movimento, através de ações, através de comportamento, através de reconhecimento, né?
E aí sim a gente pode, depois que estivermos unidos dentro de um barco chamado Sakyamuni Gautama Internacional, o barco para atravessar o mar dos sofrimentos, sem nenhuma fresta da dúvida, porque senão ele vai afundar, então a gente poderá chegar até o reverendíssimo soberano da lei, Nichinyo Shonin, né? E conversarmos com ele em grupo. E conversarmos com ele através de uma instituição que tem objetivos pré-definidos, sem fins lucrativos, né? Essa pergunta eu vou, inclusive, abordar ela daqui a pouco, em que eu vou responder duas perguntas de um membro da Soka Gakkai, que me fez no meu Facebook, viu, André? E também de uma praticante da Rokeko. Daqui a pouco eu vou falar quem é a Rokeko para vocês. E também, queridos amigos, nós temos como cláusula pétrea principal do nosso estatuto resgatar a prática originária perdida. Então, o que é a prática originária perdida? É a liturgia que vocês praticam todos os dias. Porque quando houve a cisão, a briga, a confusão devido aos ensinos, um queria ir para um lado, o outro queria ir para o outro lado, ocorreu uma modificação na liturgia, né? A liturgia houve uma modificação, tá? Então, o objetivo da Sakyamuni Gautama Internacional, a qual a gente vai estar apresentando vários objetivos, que não é só esse, é principalmente resgatar essa prática. Se foi modificado, como era antes, o que aconteceu para modificar depois, nós queremos também ensinar vocês, tá? Dentro desse barco, que é a Sakyamuni Gautama Internacional, desse grande navio, como que vocês vão voltar a praticar o que era praticado antes. Porque isso aqui é primordial para você que está me assistindo. Isso aqui é o que vai transformar o seu karma. Isso aqui é o que vai transformar a sua doença. Isso aqui é o que vai transformar a sua falência. Isso aqui é o que vai transformar o seu sofrimento. Isso aqui é que vai fazer com que você leve a ponto de você não sofrer, mesmo que o sofrimento esteja na tua vida. Porque faz parte do mundo sarra, né? Nascimento, doença, velhice e morte, faz parte. Se despedir de quem se ama, conviver com quem se odeia, né? Então, você precisa de ter a prática completa para que você possa realmente ser um Buda, para que você possa realmente elevar o seu estado a ponto de você transitar apenas nos 4 estados superiores de vida: Bodhisattva, erudição, absorção e estado de Buda. Se nós continuarmos utilizando uma prática, utilizando um Gohonzon, utilizando uma liturgia, em que a gente somente chega até o estado de felicidade ou tranquilidade, como diz a nossa querida amiga Lucineide, nós não conseguiremos melhorar a nossa vida, nem agora e nem no futuro. Vamos ficar apenas ali no estado de tranquilidade. Não é para isso que os iluminados deu a vida nesse mundo sarra, para propagar esta lei. Eles sofreram, foram perseguidos pelo governo japonês, abandonou o castelo dele, né, essa é a parte de Sakyamuni lá atrás, foi morar nas montanhas fazendo austeridades, que não faz parte mais agora da nossa prática, para que nós pudéssemos seguir um método, seguir uma prática, seguir uma metodologia, seguir como alcançar o estado de Buda, para que nós possamos sair do sofrimento. Não foi feito isso para a gente modificar os ensinos. Cada instituição começar a criar um Gohonzon. Nós não podemos entrar nessa, porque se assim nós fizermos, nós vamos estar dando o exemplo para as futuras gerações. E com certeza, daqui a 10 anos, 100 anos, 50, vão aparecer outras pessoas que vão fazer a mesma coisa. Começar a criar Gohonzon, começar a modificar a liturgia. E o que vai acontecer se esse ensino se perder pela eternidade? Como que vai ser? Isso vai ser bem complicado, porque nós temos a obrigação de salvar o mundo sarra. Nós, como bodhisattvas da Terra, nós previmos antes de vir a este mundo que nós ajudaríamos os seres a atingirem a iluminação. Isso está muito bem descrito no 16º capítulo do Sutra de Lótus, onde o Buda Sakyamuni revela a grande assembleia do ar que foi feita antes da gente nascer na Terra. Nós juramos ao Buda Sakyamuni que nós iríamos propagar esse ensino. Nós juramos que nós iríamos proteger este ensino. Então é esse o objetivo da Sakyamuni Gautama Internacional. Não é uma instituição com fins lucrativos. É uma instituição sem fins lucrativos, né?
A princípio, claro que tudo requer dinheiro, mas essa parte nós vamos falar daqui a pouquinho na pergunta que eu vou ler aqui do meu amigo. Então, gente, o primeiro objetivo é esse: resgatar o que foi perdido na Soka Gakkai, o Daigo Honzon, a prática que foi perdida também, tá bom? E nós temos os objetivos específicos que eu vou ler depois. Na verdade, eu tenho que ler muita coisa, porque aqui nesse documento que foi feito em 2010, ele está bem escrito tudo que vai ser feito e como que a gente vai alcançar esses objetivos. A grande assembleia vai ser uma reunião que nós vamos fazer no Zoom, porque no Zoom é uma ferramenta em que a gente pode abrir para as pessoas falarem. Fica mais fácil do que eu interromper aqui a minha fala, porque por enquanto eu ainda estou apresentando os objetivos da Sakyamuni Gautama Internacional. Por enquanto eu ainda estou explicando o que significa, eu ainda estou explicando os objetivos que nós vamos ter, né? Então é importante que vocês entendam, porque existem muitas dúvidas. Muitas pessoas perguntam para mim, então quer dizer que você está fundando uma seita? Não, claro que não. A Sakyamuni Gautama Internacional, ela vai seguir o sumo prelado da Nichiren Shoshu, o reverendíssimo soberano da lei Nichinyo Shonin. Ou seja, o que significa isto? Isso significa que nós vamos seguir a prática completa que era quando eu aprendi na Soka Gakkai, quando eu era membro da Soka Gakkai, criancinha, 8 anos de idade, com a minha mãe que me levava. Era esse sutra que eu praticava na Soka Gakkai. Não era um sutra cortado, tá? E nós vamos seguir também, eu recito no Gohonzon, que passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagem. Tá aqui dentro, para você que conhece já, sabe que aqui dentro tem um Gohonzon, né? Então, esse Gohonzon que tá aqui, ele é da Nichiren Shoshu, que detém a tutela do Daigo Honzon, né? Então, eu sempre falo que eu sigo o que era originário da Soka Gakkai, porque foi lá que eu aprendi. E quando eu nasci dentro da Soka Gakkai, eu recitava nesse Gohonzon que passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagens. E eu também recitava nesse sutra completo. Então, a Sakyamuni Gautama Internacional, quando for ter eventos ou reuniões online na Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus, que é um encontro online no Zoom. É um encontro em que a gente se encontra no Zoom e a gente pratica o Sutra de Lótus. Cada um na sua casa, a gente vai seguir a prática da Nichiren Shoshu. E se você não conhece a parte que foi cortada, eu quero te apresentar, porque você vai gostar muito. Você vai conseguir atingir a sua nona consciência, para você conseguir sair do mundo sarra, do sofrimento, se elevar. Você não vai mais deixar o sofrimento de atingir. Você vai ser mais do que o estado de tranquilidade. Mesmo no estado de ira, você vai ter o estado de Buda falando mais alto do que o estado de ira dentro de você. Porque a prática completa, ela possibilita essa elevação. E já o que foi cortado, a prática incompleta, é mais difícil você alcançar. Você tem que fazer um esforço muito grande. Tem pessoas que praticam até 20 horas de Daimoku. Não é assim, não precisa tudo isso. É necessário que você esteja ligado à herança vital da lei, aos fundamentos deixados pelo Buda original Nichiren Daishonin. E é desta forma que nós da Sakyamuni Gautama Internacional vamos fazer. Então, para não cansar vocês, eu vou agora às perguntas de um membro da Soka Gakkai, que mandou aqui no meu Facebook. A Valéria escreveu: temos que preservar os ensinos e a liturgia deixada por Nichiren Daishonin. Temos que ter em nossos lares o Gohonzon, que passa pela cerimônia de abertura dos olhos de imagens. A Valéria, ela era da Soka Gakkai. Depois a Valéria vai vir aqui dar um relato, né? Claro, eu vou abrir para muitas pessoas falarem, não somente ela, mas várias pessoas. Ela vai falar, agora já tem um vídeo dela lá no canal Academia da Sabedoria do Sutra de Lótus, em que ela relata o que aconteceu, por que ela, como que foi essa descoberta, né, disso tudo que eu tô falando aqui para vocês, tá? Então vamos lá as perguntas. A Belita Lucelita, a grande amiga minha da Roqueco, não conheço ela, só pela internet. Belita Lucelita. Gente, deixa eu explicar para vocês aí. Roqueco, o que é a Roqueco? A Roqueco, gente, da Soka Gakkai, queridos amigos bodhisattvas, é uma instituição ligada a Nichiren Shoshu. A Roqueco, ela é oficialmente autorizada
assim, a reunir pessoas, reunir membros e cuidar de membros para a propagação irrestrita da lei pela Nichiren Shoshu. Nós da Sakyamuni Gautama Internacional, eu especialmente, Ana Cristina, fundadora da Sakyamuni Gautama Internacional em 2010, 4 anos depois eu saí da Soka Gakkai, né, e descobri tudo isso que eu estou falando para vocês. Não temos autorização oficial para falar em nome da Nichiren Shoshu, tá? Eu não estou aqui falando em nome da Nichiren Shoshu. A Sakyamuni Gautama Internacional não é autorizada pela Nichiren Shoshu a fazer nada. Mas como a nossa Constituição brasileira nos resguarda o direito de nos associarmos a quem temos afinidade, a quem gostamos, a quem a gente tem o maior objetivo de propagar a lei, objetivo de retornar ao Daigo Honzon, nós temos esse direito pela nossa Constituição brasileira. E por isso eu me sinto muito confortável de chegar aqui e publicar amplamente a fundação que eu fundei, né? Claro, com a ajuda de outras pessoas que depois vocês vão conhecer, e declarar e convidar você que tenha o mesmo objetivo que nós, de retornar ao Daigo Honzon, de ter um Itai Doshin, como diz o doutor Daisaki Keda, todos direcionados em prol da propagação e direcionados ao Daigo Honzon. Nós temos o direito constitucional de nos reunirmos e de propagar esta lei infalivelmente, assim como eram as profecias do Buda, assim como eles previram. Então, a instituição que é oficialmente ligada a Nichiren Shoshu se chama Rokeko. Eu também achei estranho, né? Quando eu saí da Soka Gakkai e me deparei com essa Rokeko, porque é totalmente diferente, tá? Assim, o ritmo é bem diferente. Eu não quero dar a minha opinião pessoal sobre o que eu acho da forma como eles se organizam, mas eu quero que vocês saibam que existe a Rokeko, e a Rokeko ela é autorizada pela Nichiren Shoshu, tá, queridos amigos? Então, a Belita, que é da Rokeko, a Belita Lucecita, ela me fez uma pergunta logo após o meu vídeo do dia 24/12, em que eu declarei publicamente a abertura do lançamento da Sakyamuni Gautama Internacional para a abertura de afiliações em 2022. Você vai poder se afiliar, sim, à SGI, Sakyamuni Gautama. Então, queridos, ela falou: Ana Cristina, buenas noches. Eu não falo espanhol, mas vou tentar. Porque em qual direção você está indo? Não estou entendendo de verdade, claramente. Por favor, esclareça bem, por favor, qual é a sua tendência religiosa, a doutrina de proteção, porque os membros da Rokeko não estão entendendo, que é para eu claramente falar aqui qual é a nossa tendência religiosa, porque os membros da Rokeko não estão entendendo aonde nós queremos chegar. E eu quero declarar a todos os membros da Rokeko que por aqui vão assistir o meu vídeo que vocês são maravilhosos, vocês são bodhisattvas, pelo menos estão tentando ser, e nós gostaríamos de contribuir para a organização de pessoas, porque a organização de pessoas é muito importante, né? Não basta a gente simplesmente ensinar o Namyoho Renge Kyo e abandonar as pessoas. Nós temos que ter uma organização de pessoas que realmente se apoiem mutuamente, indiscriminadamente. Nós não podemos discriminar as pessoas. E claro que vocês não fazem isso, né? Mas nós vamos contribuir para que isso nunca aconteça. Nós da Sakyamuni Gautama Internacional. Nós vamos criar uma organização de pessoas. É exatamente isso. Belita, né? Inclusive aqui no parágrafo 1º da SGI, do nosso estatuto, está bem claro o seguinte: no 1.3 do parágrafo 1 da Sakyamuni Gautama Internacional, nós temos como objetivo criar diretorias responsáveis pelos núcleos das atividades propostas nos itens anteriores, que nós vamos ler depois, mas é em relação à propagação, em quaisquer cidades e regiões do país e do exterior. Inclusive, eu tive em Gana recentemente e os membros lá estão muito abandonados.
E eu até passei por vários problemas em Gana, na África, depois que eu passei por Dubai, passei por Nairobi, né? Assim, aconteceram muitas coisas. E eu fui praticar na casa de uma pessoa lá, e tinha inclusive ratinhos bebendo água no oratório, né? A luz do oratório estava apagada, já há muito tempo sem conserto, uma família muito bem de vida, inclusive, e os ratinhos andavam por ali no oratório, né? Eu imagino que nós vamos contribuir amplamente para que esse tipo de coisa não aconteça, como também outras questões que estão acontecendo devido à cisão que ocorreu. Houve uma quebra muito forte de reciprocidade, de ajuda, de cooperação, né? Uma guerra praticamente. Eu estive no meio dessa guerra entre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu, e por isso eu estou aqui, porque todo o acontecimento no momento presente existe uma causa no passado. Nada acontece por acaso, nada acontece sem que haja uma causa e um efeito em um único instante da vida. Não é assim que a gente aprende? Então é assim que a gente tem que encarar os acontecimentos. Tanto nós que estamos aqui falando, quanto alguém que está recebendo o efeito de alguma coisa. E eu acredito que a Sakyamuni Gautama Internacional não é por acaso, é um efeito claro sobre acontecimentos graves que ocorreram, sobre acontecimentos que afetaram a vida das pessoas, né? E também da omissão, porque a omissão ela também é uma causa, sabe? O desleixo, a omissão, ignorar, fingir que não existe. Não, vamos deixar isso para outra vida, porque essa vida aqui, vamos ficar aqui numa boa. Não, a gente vai fazer agora a nossa causa. A gente vai fazer agora, nidi, nesse instante. Causa e efeito em um único instante. Então, nós temos a Sakyamuni Gautama Internacional, e eu quero convidar você aí, Bodhisattva da Terra. Temos como objetivo, no parágrafo 1.3, criar diretorias responsáveis pelos núcleos para cuidar das pessoas em todas as regiões do Brasil, em todas as cidades do país e do exterior, inclusive em Gana, que eu ainda acredito que eu vou voltar lá, através da mobilização dos Bodhisattvas da Terra, que já sabem, que já conhecem, que já têm experiência, né? E também vamos mobilizar empresas, instituições que também devem ter conhecimento sobre o que existe no planeta Terra, uma lei de causa e efeito e o grande veículo, Nam-myoho Renge Kyo. Mesmo que eles não acreditem, nós temos a obrigação de ensinar para esses seres. E de ensinar também para as pessoas jurídicas, porque as pessoas jurídicas nada mais é do que um grupo de pessoas físicas que acreditam em alguma coisa. Né? Isso é uma empresa. O que é uma empresa? O que é uma instituição? É um grupo de pessoas físicas que se reuniram para algum objetivo em comum. Então, nós também temos a obrigação de falar com essas pessoas jurídicas. E isso está aqui no 1.3 do nosso estatuto. E organizações também governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais. Aliás, eu acho que esse também era um dos objetivos do Dr. Daisaki Ikeda, né? Porque me parece que essa instituição Soka Gakkai está em 189 países e territórios. E com certeza nós também estaremos lá. Então, a Rokeko é essa organização aí da Nichiren Shoshu, né? Essa organização, viu, Belita? Então, eu quero deixar bem claro aqui aos membros da Rokeko do Brasil, da Nichiren Shoshu. Nós, da Sakyamuni Gautama Internacional, temos a missão de cooperar com os ensinos dos iluminados, do Buda original Nichiren Daishonin. Nós temos a missão de cooperar também com vocês da Rokeko. Nós não somos rivais, tá? Não seremos rivais, muito pelo contrário. Nós queremos atuar em todas as cidades do Brasil e do exterior que estão, assim, um pouquinho sem recursos, um pouquinho sem pessoas que praticam. Por exemplo, muitas pessoas me ligam lá de Belém, do Amazonas. Teve uma moça, inclusive, que me ligou do Amazonas, não vou falar o nome dela, claro, falando que ela está, assim, sem saber por onde caminhar, porque ela mandou vários e-mails para determinado lugar e não houve resposta alguma. Ninguém respondeu ela. Então, quer dizer, nós, Bodhisattvas, não podemos deixar isso acontecer, porque nós temos que finalizar as pandemias na nação. Nós temos que apoiar essas pessoas.
nós temos que criar diretorias, criar grupo de bodhisattvas que apoiem os seres que querem atingir a iluminação, que querem trilhar o caminho dos iluminados em todos os lugares do planeta Terra, não é? Vamos começar pelo Brasil. Então, Belita, nós assim, respeitamos a Roqueco, tá, querida amiga? A nossa doutrina é a doutrina do Buda original Nichiren Daishonin, ligado à herança vital da lei da Nichiren Shoshu. Nós recitamos a liturgia da Nichiren Shoshu e indicamos aos nossos associados receber o Gohonzon da Nichiren Shoshu. Assim como era com Josei Toda, Tsune Saburo Makiguchi e o Dr. Daisaki Ikeda, antes da cisão institucional. Assim como era desde o começo. Nós da Sakyamuni Gautamas Internacional, Belita, querida amiga, Bodhisattva da Terra, somos seguidores dos fundamentos e também da liturgia da Nichiren Shoshu. Nós respeitamos o reverendíssimo soberano da lei, Nichinyo Shonin, mas nem por isso vamos menosprezar os bodhisattvas da Terra, que também sabem falar sobre isso, que também sabem falar sobre o Gosho, que também tem o estado de Buda dentro de si. Não é isso o ensino do Buda original? Tá, meu amor? Eu acho que eu te respondi, mas se você tiver alguma pergunta ainda sobre, para eu deixar bem claro, para a Roqueco do Brasil, quem sou e quem somos, quem sou? Eu sou Ana Cristina, que foi membro da Soka Gakkai, que praticou no Gohonzon originário da Soka Gakkai até mais ou menos aí os meus 18 anos, e logo depois descobriu, né, através da internet, o que realmente tinha acontecido com isso, porque a gente nem sabia quem era Nichiren Shoshu. Eu só vim descobrir depois de sofrer muito, depois de uma destruição muito grande na minha família, no sentido financeiro e no sentido de saúde. E nós já tínhamos recuperado a saúde, né, de uma pessoa da família, nós já tínhamos recuperado a questão financeira, mas com as trocas dos Gohonzons que foi feito, ocorreu então o declínio financeiro e o declínio também da saúde, e o declínio da harmonia por muitos anos, foram mais de 15 anos. E eu pergunto aí para os senhores da Roqueco, aonde estavam os senhores quando eu estava sozinha na minha casa, passando por maiores sofrimentos, sem saber o que estava acontecendo? Ninguém me avisou, ninguém veio na minha casa. Eu queria perguntar aí para a Roqueco, será que isso também não está acontecendo em outros lugares, até mesmo nos dias de hoje? Em Amazonas, em Belém, no Pará, Santa Catarina, porque lá não existe templo da Nichiren Shoshu, queridos amigos. Eu sei que o conflito foi muito preocupante, porque, né, a instituição poderosa tirou os bens da instituição que ainda não estava muito bem organizada no sentido documental, né? Porque na justiça, se você não tiver um documento que comprove que esse templo aqui é teu, você vai perder, você vai ser despejado. E foi isso que aconteceu com os reverendos da Nichiren Shoshu. Eles foram despejados dos templos por causa da questão documental. A questão documental da pessoa jurídica X estava muito bem organizada. E a questão documental dessa pessoa jurídica Y, a qual a Roqueco é ligada, não estava direitinho, né? Não estava certa, tinha algum problema. Tanto é que eles perderam os templos e ficaram sem templos. E por isso que nós da Sakyamuni Gautama Internacional estamos aqui. Nós queremos ajudar a construir, a reconstituir essa estrutura Roqueco. Nós da Sakyamuni Gautamas Internacional, desculpa que eu fico empolgada, queremos ajudar vocês a construir uma base em todas as cidades do Brasil para apoiar as pessoas, Belita. Manda, por favor, o meu recado aí a Roqueco. Nós da Sakyamuni Gautama Internacional SGI queremos não deixar os ratinhos beber a água que está no Gohonzon, porque vai ter uma central de bodhisattvas
que irão cuidar das pessoas, que serão responsáveis por dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo com aquela pessoa que está quase se matando, porque não consegue praticar o Nam-myoho Renge-kyo, porque não consegue fazer o Sutra, porque a manifestação kármica se manifestou da pior forma na vida dela, através do sofrimento, através da desgraça, através da doença, e ela não tem forças para praticar. Então, Rokeko, como ninguém veio me avisar na minha casa de nada, quando eu estava passando por problemas terríveis, quando eu estava passando por uma coisa horrorosa, né? Então, quem que foi que eu ouvi? Aquela orientaçãozinha, levante-se por si só, porque só tem você e mais ninguém, e a grande lei de causa e efeito, e o grande veículo. Então você se levanta da tua cama por si só, sozinha, porque é muito poucas pessoas. Existe uma briga, existe uma guerra, e nós bodhisattvas vamos acabar com ela. E aí você vai sozinha para a sua prática e você se levanta das cinzas. Você se levanta das cinzas sozinha, tá? Então, Rokeko, nós estamos aqui para apoiar as pessoas a praticarem os ensinos ligados a Nichiren Shoshu. Porque nós não podemos inventar uma religião, né? Nós não podemos inventar um outro Gohonzon. Imagina, se eu vou criar um Gohonzon para conceder aos membros. Negativo, nós não vamos criar Gohonzon nenhum aqui não, viu, Rokeko? Nós não vamos criar liturgia nenhuma aqui. Muito pelo contrário. Nós vamos utilizar a mesma prática, a mesma liturgia que Josei Toda, Tsune Saburo Makiguchi e Daisaki Keda se comprometeram a cumprir. Assim como nós vamos também utilizar, né, praticar, fazer a fusão entre pessoa e lei através do Gohonzon, que provavelmente deverá ser concedido pelo reverendíssimo soberano da lei Nichinyo Shonin. Afinal de contas, essa é a missão dele, né? E é isso que ele declara publicamente na sua instituição. Nós não temos nenhum objetivo de modificar Gohonzon, como já aconteceu em outra instituição, e por isso os seres de lá estão sofrendo muito, porque não vão conseguir subir nos 4 estados elevados de vida, vão ficar só na tranquilidade. E o nosso objetivo aqui não é esse, né? O nosso objetivo aqui é atingir o estado de Buda. O nosso objetivo aqui é criar a causa e o efeito do estado de Buda. O nosso objetivo aqui não é continuar cometendo as 14 calúnias. Então, Belita, querida, maravilhosa, amiga da paz mundial, eu espero ter esclarecido a sua pergunta sobre qual é o direcionamento da Sakyamuni Gautama Internacional em relação à religião, à prática, à doutrina, né? E também que o pessoal da Rokeko não está entendendo. Caso vocês aí da Rokeko tenham mais alguma perguntinha para fazer para os bodhisattvas da Sakyamuni Gautama Internacional, por favor, pode deixar aqui no Facebook, que toda semana eu vou estar aqui respondendo perguntas, tá? Vamos então agora para outra pergunta de um membro da Soka Gakkai Internacional, um meu querido amigo, que já me acompanha, amigo assim, né, de Facebook. Ele já me acompanha há algum tempo aqui. Querido amigo João Carlos Melli, da nossa maravilhosa Soka Gakkai Internacional. Ele me perguntou, gente, aqui na minha postagem no Facebook, se as afiliações da Sakyamuni Gautama Internacional serão pagas, tá? E desde que eu comecei, desde que eu surgi das cinzas, né? Porque se eu tô aqui, você pode ter certeza que eu surgi das cinzas, tá? Depois eu vou contar a minha história. Desde que eu surgi das cinzas, em 2019, no Facebook, explicando sobre as diferenças dos Gohonzons, explicando sobre a cisão, tudo que aconteceu, esse meu amigo aqui, João Carlos Melli, ele é professor, um senhor de muito respeito, ele vem me acompanhando, inclusive ele é membro da Soka Gakkai e quer ficar lá também, e aqui ninguém está aqui para tirar ninguém da Soka Gakkai, tá? Esse não é o nosso objetivo. Ele perguntou se as filiações serão pagas para a Sakyamuni Gautama Internacional, porque está havendo aí um buchicho de que eu estou aqui para querer ganhar dinheiro. Gente, queridos amigos, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu não estava aqui, pode ter certeza, eu já teria ganho há muitos anos atrás. Porque para eu ter chegado aqui, eu cheguei aqui com muito sacrifício, eu cheguei aqui com causa e efeito em um único instante da vida para estar aqui.
para ter fundado a Sakyamuni Gautama Internacional, para já ter apresentado esse estatuto em 2011 para o presidente da Soka Gakkai, que ele, por sinal, não quis nem saber, para ter apresentado também esse documento e todos os nossos objetivos em 2011, tá? Faz 10 anos, para o reverendo Abiko, que era responsável do templo Nichiren Shoshu no Brasil. E agora, queridos amigos, com as nossas maravilhosas afiliações, nós vamos apresentar para o reverendíssimo soberano da lei, Nichinyo Shonin, né, Soka Gakkai? Né, membro da Soka Gakkai? E também os iniciantes, tá? Porque tem muita gente que está aí querendo se iluminar. Então, não é por dinheiro que eu estou aqui proclamando o lançamento da abertura das afiliações da Sakyamuni Gautama Internacional SGI. Apesar de que em 2019 eu fiz um lançamento na internet em que o que era cobrado era apenas o meu serviço de coach. Não sei se vocês sabem o que é coach, mas o meu professor Oswaldo Neto, vocês podem procurar aí no YouTube, ele me ensinou muito bem através dos cursos que eu comprei dele. Então nós aplicamos 2 ferramentas de coach na época, né, em 2019, no meu lançamento, e o coach é algo que eu tenho que me dedicar. Por exemplo, se a Valéria ou o Vanilson ou alguém que está aqui, põe um comentário aqui para mim que eu não estou vendo nada, vem e fala, olha, eu quero fazer coach com você. Você vai fazer 10 sessões de coach. Inclusive a minha amiga Terezinha está aqui, fez as sessões de coach, pagou, eu me dediquei a ela, eu tirei o meu tempo, 3 horas, 4 horas, 2 horas, 1 hora, né? Para fazer 2 ferramentas. A Roda da Vida, que é uma ferramenta de coach já comprovada cientificamente que funciona para você observar mais ou menos a tua vida, né, como é que tá, e a Grande Jornada, que é no programa Ilumina a Vida, que nós temos o programa Ilumina a Vida, em que nós objetivamos algo na sua vida, a Grande Jornada, para depois, junto com a prática, nós irmos vendo o que vai acontecer. Porque nem tudo que você imagina é o que é, né? Temos que ter a visão de Buda. Então, a parte da Sakyamuni Gautama Internacional é gratuita. Nós não vamos cobrar afiliações, nós não vamos cobrar para ensinar o Sutra de Lótus da liturgia completa, nós não vamos cobrar para as pessoas entrarem na ferramenta Zoom, né? Para praticar junto com os Bodhisattvas da Terra. Essa parte é totalmente gratuita, ninguém vai ter que pagar nada para se afiliar a Sakyamuni Gautama Internacional. Quem vai pagar somos nós mesmos, nós da Sakyamuni, porque nós temos que pagar a internet, nós temos que pagar o Zoom, que custa R$ 1.500 por ano, nós temos que pagar as páginas, inclusive essa página que está aí, gente, www.sgii.com/Bodhisattva, da ClickPages, eu pago ela todo mês, tá bom? Mas é gratuito. Então você, para se afiliar a Sakyamuni Gautama Internacional, que tem como objetivo redirecionar ao Daigo Honzon, inclusive, todos os membros, toda a Soka Gakkai, Bodhisattvas da Soka Gakkai, seres inanimados da Soka Gakkai, sim, é gratuito, não vai pagar nada, é de graça. Ninguém aqui quer ficar rico, entendeu? Vendendo Sutra de Lótus de R$7. Então, meu amigo João Carlos Melli, as afiliações para Sakyamuni Gautama Internacional são gratuitas. Mas quando eu for dar as minhas sessões de coach, aí eu posso colocar o preço que eu quiser, tá bom, meu amor? Vamos aqui a outra pergunta. Esse meu amigo aqui, gente, maravilhoso, Bodhisattva da Terra da Soka Gakkai também, mas que agora já está na Nichiren Shoshu. É o Misha. Ele falou bem assim: no matter how much you try to bridge Nichiren Shoshu together with Soka Gakkai, it will never be materialized. Ele escreveu, né, não importa o quanto de esforços você faça para criar uma ponte entre a Nichiren Shoshu e a Soka Gakkai, isso nunca vai acontecer, nunca vai se materializar. Ai, gente, peraí, como é que é aquele princípio budista? Existir na causa, quem poderá impedir o efeito, querido amigo? Tudo é causa
e efeito? Então eu convido você, grande amigo, prezado, gosto muito de você, e a todos os bodhisattvas da Terra, para que nós possamos provar a veracidade desta lei. Porque se assim não fizermos, tudo será em vão. Se você não provar que, se você criar a causa, o efeito já está pronto, latente na vida, e vai se manifestar, não importa se você quer ou se você não quer, não importa se você acredita ou não. Esta é uma lei. Ninguém pode burlar a lei. Ninguém pode chegar para a lei de causa e efeito e falar, olha, não vamos deixar não, isso nunca vai acontecer, isso não existe. Se você conseguir criar a causa e o efeito em um único instante na tua vida, acabou. E nós somos agora uma pessoa jurídica. Nós não somos mais só a Ana Cristina. Nós não somos mais uma única pessoa. Nós somos agora muitas pessoas. Nós vamos unir os bodhisattvas da Terra justamente para que isso se concretize. Para, não digo criar uma ponte entre Nichiren Shoshu e Soka Gakkai, não digo isso. Mas, de alguma forma, as profecias do Buda vão se concretizar infalivelmente. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos criar essa causa e esse efeito. Tá, meu amigo querido? Não se preocupe. Gente, ele escreveu uma coisinha também aqui que eu quero ler para vocês. Soka Gakkai é herética. É uma seita herética do budismo, foi o que ele escreveu. Tipo a Nembutsu e as outras seitas, Nichiren Shu e outras. Eu nem queria citar esse nome aqui, Nichiren Shu, porque já me perguntaram lá no meu YouTube por que eu não falo sobre a Nichiren Shu. E eu não me sinto capacitada para falar sobre a Nichiren Shu, porque eu não estava lá, eu não vivi, eu não sei o que aconteceu, mas eu me sinto sim capacitada para falar sobre a Soka Gakkai e a Nichiren Shoshu. Muito, muito capacitada. Porque isso interferiu diretamente na minha vida por muitos anos. E eu vivi na pele. Então eu posso falar antes que eu morra, porque eu tenho 50 anos, né? Eu acho que ainda tenho um tempinho aí para fazer algum trabalhinho aqui no planeta Terra sobre esse assunto, tá? Então, a Soka Gakkai é uma seita herética. Então pronto, se a Soka Gakkai é uma seita herética, vamos analisar por quê. Por que ela é uma seita herética, né? E vamos então transformar. Porque o Buda, Nichiren Daishonin, ele sempre fala sobre a transformação. Nós temos que usar a lama para nascer uma linda flor de lótus. Se nós não pegarmos os problemas, as dificuldades, o que está de errado, o que é herético, vamos definir o que é herético, vamos definir aonde que estão os erros, porque nós não podemos deixar 139 milhões de pessoas sendo herético, né? Então, se é herético, vamos então atuar onde que está a heresia. E dessa forma, eu imagino também que a gente possa fazer com as outras. Não é assim a profecia do Buda? Ou então esquece, não existe nada, não existe nem budismo. Ou a gente é ou a gente não é. Nós não queremos unir a Soka Gakkai com a Nichiren Shoshu, tá, queridos amigos? Esse não é o nosso objetivo. Principalmente eu quero deixar isso bem claro para Rokekô do Brasil e do exterior, né? Que já demonstrou grande oposição ao nosso trabalho. Mas não tem problema, porque nada como um dia após o outro e tudo será esclarecido. Da mesma forma, a lei de causa e efeito é implacável, hein? Então, vamos criar a causa correta para que a gente, com certeza, alcance os efeitos tão esperados de paz mundial, né? De iluminação de todos os seres e de grande felicidade eterna. Tá bom, meus amores? E volto terça-feira, tá? Nós vamos ter um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, todos os dias sim e não no ano de 2022. Volto na terça-feira e eu vou abrir sim para que vocês possam falar online. Obrigada! Até lá!